Saudações de paz em Cristo a todos os pastores, irmãos, amigos espalhados pelo Brasil. Estou com o braço cruzado aqui porque está muito frio. Estou gravando esse vídeo no carro, irmãos. Eu ia fazer uma live ao vivo, mas fiquei com medo de intervenções, e aí cortar o fio da meada daquilo que eu quero dizer aos irmãos, falar aos irmãos. Minha esposa está dormindo, nós oramos na madrugada, estive orando na madrugada, minha esposa dormiu pouco, aí agora pela manhã ela pegou no sono, e eu resolvi me trancar aqui no carro para gravar esse vídeo para os irmãos e alertar aos irmãos. Desde o começo dessa coronavírus, eu tenho batido sempre em Mateus 24. Mas, pastor, você não tem outro texto? Tem outro texto. Mas eu firmei sempre em Mateus 24, com uma referência em Lucas e em Marcos, citando a mesma referência, a mesma passagem que Jesus alerta que tudo isso é princípio de dores. E aí eu, orando na madrugada, comecei a pesquisar também e cheguei à conclusão que o mundo, irmãos, desde que Jesus disse que rumores de guerra, peste, fome, que tudo isso era princípio de dores, desde quando Jesus olhou para o templo e falou e disse, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, desde o alerta de Jesus, que surgiriam falsos profetas, falsos mestres, que existe falsos profetas e mestres no mundo. E quanto a peste, fome, guerra, rumores de guerra, sempre houve. Jesus estava falando da continuidade e da forma acentuada que esses eventos ocorreriam no mundo, eu separei uns dados aqui para compartilhar com os irmãos. Tem muita gente que acha que essa pandemia é nova e que o mundo nunca passou por isso. Irmãos, o mundo já passou por isso por mais de 15 vezes. Só que a gente sabe, o mundo já passou por pandemia mais de 15 vezes. Mais de 15 vezes. Veja bem, eu vou citar alguns dados aqui e você vai me acompanhando aí. Em 1343, vindo diretamente da China, parece coincidência, né? Vamos tratar aqui como uma coincidência. Vindo diretamente da China, veio a peste negra, que era uma pulga de rato que passou a voar e a atacar alguns seres humanos e virou uma pandemia em 1943. Essa pandemia, irmãos, matou cerca de 1/3 da população, principalmente de Portugal. Foi a metade da população de Portugal foi dizimada em 1343, século XIII, por essa praga, essa peste negra, chamado também de peste bubônica, que matou cerca de 1/3 da humanidade. Ah, mas foi o quarto cavaleiro do Apocalipse. Não foi o quarto cavaleiro do Apocalipse em 1343, que matou 1/3 da humanidade, já que no Apocalipse está escrito que mataria 1/4 da humanidade, e não 1/3 da humanidade, e a metade da população de Portugal. A peste bubônica, conhecida também como a peste negra. Você entende? Então, o mundo sofreu em 1343 essa pandemia, essa praga, mas o mundo sobreviveu. Não foi o fim, foi princípio de dores. Princípio de dores. Eu vou ler para você Mateus capítulo 24, versículo de número 7. Está aqui, Mateus 24, versículo de número 7. Eu estou batendo nessa tecla, irmão, porque isso está sendo persistente no meu coração, bater nessa tecla. Para que os irmãos entendam que não é o fim, é princípio de dores. Pastor, não é o fim? Então a gente não deve se preocupar, Jesus não vai voltar. Pera ainda, muita calma nessa hora. Quem foi que disse que Jesus não vai voltar? Princípio de dores não significa que Jesus não vai voltar. Princípio de dores significa que ainda não é o fim. Porque a qualquer momento podemos ouvir o arcanjo gritar, aí vem o noivo. A qualquer momento a gente pode ouvir o alarido do arcanjo, a qualquer momento a gente pode ouvir o nosso Deus nos chamar pelo nosso novo nome, dizendo, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A qualquer momento a gente pode ouvir o Senhor nos chamar até os céus para sermos arrebatados com Ele até a sua glória.
e depois regressarmos com ele no Monte das Oliveiras, né? É a sequência do Apocalipse. Primeiro, Jesus arrebata a igreja, vem a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, né? Depois do arrebatamento, depois dos 3 anos e meio de paz, a grande tribulação. Depois da grande tribulação, aí vem a segunda vinda de Jesus com a igreja no Monte das Oliveiras. Aí vem o reino milenar, governaremos com ele 1000 anos na Nova Jerusalém que desce do céu, né? Nova Jerusalém que desce do céu, cerca de 1.200 quilômetros de comprimento, 1.200 quilômetros de largura e 1.200 quilômetros de altura, um cubo, uma cidade maravilhosa que descerá do céu, e governaremos com ele durante 1000 anos. Acontece o Armagedon, e depois regressaremos com Cristo às bodas do Cordeiro, aos céus, e acontecerá aí o grande trono branco. Satanás será lançado no lago de fogo eterno, o inferno e a morte. Bom, outra hora a gente fala do resumo do Apocalipse, mas vamos aqui, Mateus capítulo 24, versículo de número 7. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em relação a essa pandemia. Aqui era para me deixar já separado, né, irmãos? Vamos lá. Versículo de número 7 de Mateus capítulo 24. A minha tradução é da King James. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos e pestes em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto, o princípio de dores. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Talvez os cristãos de 1343 achavam que era o fim. 1/3 da humanidade foi dizimada. Metade de Portugal foi dizimado. Quase a metade de Portugal foi dizimado com a peste bubônica. Mas espera ainda, né? Em 1980 veio uma outra praga no mundo todo, a cólera. Quem lembra, né? Eu nasci em 1980, irmãos. Estou indo para 40 anos, graças a Deus. Em 1980 veio essa praga que matou. Aliás, até hoje não se sabe quantas pessoas morreram com a cólera. Não existe dados oficiais de quantas pessoas morreram com a cólera. Isso em 1980, século XIX. Século XX já, né? Em 1850 a 1950, morreram quase 1 bilhão de pessoas com tuberculose. E a tuberculose mata a gente até hoje. 1 bilhão de pessoas morreram com tuberculose entre 1850 a 1950. Outra pandemia que houve também no mundo todo. Mas temos mais outra. Em 1891, não é 1900 não, né? Até 1980, 300 milhões de pessoas morreram com a varíola. A varíola matou muita gente, foi praticamente uma pandemia, uma epidemia, né? Mas ainda não foi o fim, foi princípio de dores. Só que o mundo está gemendo com esse princípio de dores. Daqui a pouco a gente vai ouvir o tintilar do relógio de Deus e o arcanjo dizendo: aí vem o noivo para arrebatar a sua igreja. Não é tempo de crente ficar desesperado, é tempo de crente se alegrar, porque daqui a pouco o nosso mestre vem nos buscar para nos levar até a glória. Mas veja bem, eu não acredito que essa pandemia de coronavírus será a única, não. Eu acredito que ainda vem muita coisa pela frente, mas próximo está a vinda do nosso Deus. Veja só, quem lembra da gripe espanhola, né? A gripe espanhola foi uma pandemia mundial também, que chegou a matar 100 milhões de pessoas em um mês. Em meses. 100 milhões de pessoas morreram em 1918. Há 8 anos depois que Daniel Berg Gonavini começou o trabalho missionário aqui no Brasil, houve essa gripe espanhola, a gripe da Espanha. Não é só a China que espalha a praga, não. Essa gripe veio da Espanha. 100 milhões de pessoas morreram
em questão de meses. Logo nos primeiros nas primeiras semanas foram 20 milhões de pessoas mortas. Em 1918 também começava uma outra pandemia, uma outra epidemia, que era o tifo, né? A pronúncia é até um pouco difícil. O tifo epidêmico, né? Tifo epidêmico, o nome da febre que deu. Isso foi em 1918. Era uma febre, uma epidemia que deu na época, que matou cerca de 2 milhões de pessoas, né? Isso em 1918 também. Foram duas pragas ao mesmo tempo, né? A gripe espanhola e o tifo epidêmico que atacou aí o nosso mundo. Agora, essa aqui é interessante. Olha só. A malária foi um mosquito que matou muita gente nos países tropicais, né? A malária. A febre amarela começou em 1803, que também é transmitido por um mosquito, a febre amarela, assim como a dengue é transmitido por um mosquito. E esse mosquito matou muita gente entre 1803 até meados de 1900. A AIDS começou em 1981, veja bem, a AIDS começou praticamente junto ali com a cólera, né? A AIDS, o vírus HIV, através de relações sexuais, salivas, fluxos vaginais. Então, a AIDS era transmitida através do sexo e supõe-se que veio do macaco. Essa doença matou mais de 25 milhões de pessoas no seu auge, mas ainda não foi o fim. Mas o mundo todo estava desesperado por conta da AIDS. Uma outra doença que causou desespero em 1950, né, foi uma pandemia, né, praticamente. Foi a poliomielite, em 1950, que matou muita gente também. Não tem dados oficiais de quantas pessoas morreram. Mas a gripe russa H2N2, bem parecida com H1N1, né, que é a gripe aviária, que eu já vou falar dela, aconteceu em 1889, matou 1 milhão de pessoas. Foi uma epidemia na Rússia. Mas ainda assim não era o fim, não foi o fim. Em 1957, a gripe asiática aparece no cenário mundial. H1N1, lembra? A gripe asiática, a gripe do frango, né? A gripe aviária. Essa gripe do frango que assolou o Brasil há pouco tempo atrás aí, que nós tínhamos que higienizar as mãos e algumas pessoas passaram até a usar máscara. Aquele foi só um retorno. Em 1900 e alguma coisa foi só um retorno. Em 1900 não, em 2005, 2006 foi só um retorno dela. Mas ela começou em 1957, vindo da China também, para o mundo, matou 1 milhão de pessoas no seu auge, né? Agora, valha-me os senhores, eu vou falar aqui de um ano um pouco mais remoto, né? A praga Justiniana. A praga Justiniana aconteceu, matou 100 milhões de pessoas. Provavelmente começou na China, é bem provável que começou na China a gripe, essa praga agostiniana, né? Foi em 541 que começou essa praga, em 541 na China. Matou 100 milhões de pessoas, logo no comecinho do auge do cristianismo, século V, século IV. 100 milhões de pessoas morreram, mas ainda não era o fim. Era princípio de dores. Estou encerrando o vídeo. 430 a.C. veio a peste de Antenas, que matou milhões de pessoas também. Então, desde quando Jesus falou que haveria terremoto, guerra, rumores de guerra, que haveria peste, fome, mas acautelai-vos, porque ainda não é o fim, é princípio de dores. Quando Jesus falou isso, Jesus estava falando de como se acentuaria essas coisas que já existiam no seu tempo.
Não é o fim, irmãos. É princípio de dores, não precisa descabelar, se desesperar. É apenas princípio de dores. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Deus sempre guardou o seu povo. Deus sempre acolheu o seu povo. Deus sempre teve o seu povo em segurança. Deus vai guardar sua casa, sua família. Não precisa ficar em desespero. Se seu pastor fizer culto, se quiser ir, vá. Se sente confiança, vá. Mas se você não tem confiança, fique em casa. A minha opinião é igual a de Paulo. Quem é forte, come carne. Quem é fraco, come salada. Mas você que come salada não reclama de quem come carne. E você que está comendo carne não chama que quem come salada não tem fé. Entendeu? Então veja bem. Olha só. Em 1963, o Brasil e o mundo todo conheceu o sarampo, né? O sarampo matou 6 milhões de crianças no mundo todo. 6 milhões de crianças. Sem criança, sem futuros adultos, é o fim. Mas não foi o fim, foi princípio de dores. Deus guardará a tua alma, Deus guardará a tua entrada, Deus guardará a tua saída, mas para de ficar desesperado. Não é o fim, é princípio de dores. Mas por não ser o fim, não fique também relaxado, achando que Cristo não vai voltar. Cristo vai voltar. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser a qualquer momento. Então aguarde ansiosamente o retorno do grande rei. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Esse é o desejo de cada crente espalhado por todo o Brasil. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus em Cristo te abençoe. Levanta a tua cabeça. Se teu patrão te faz trabalhar, vai trabalhar. Vai trabalhar com fé. Deus guardará a tua vida, né? Se teu patrão liberou para você ficar em casa, fica em casa. Não fica saindo por aí. A menos que seja para fazer a obra de Deus. Mas a sua obra, fica em casa com tua casa. Com tua família. Ó a redundância, né? Com tua casa. Fica em casa com tua família. Guarde a sua vida, guarde a sua alma, se proteja. Use o álcool gel, o álcool 70%. Não tem álcool 70%, né? Usa água e sabão. Lava as mãos, limpa os dedos também, né? Limpa os dedos também, um pouco do braço, se higienize, guarde a sua família, guarde seus filhos, mantenha boa higiene, mantenha a distância do contato com as pessoas, espere essa pandemia passar, porque vai passar e outras virão, mas nós seremos guardados por Deus, guardados por Cristo, para o dia do arrebatamento, porque eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento, mas tem muita coisa pela frente. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.